Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 19 de novembro. Nessa edição a gente vai falar de um leilão de áreas portuárias que será realizado hoje de manhã. Na Europa, a Alemanha bateu recorde de casos de Covid. E hoje é o dia do empreendedorismo feminino. A gente vai falar desse assunto aqui nessa edição. A Justiça de Nova York absolveu 2 homens condenados pelo assassinato de Malcolm X em 1965. Chamando o caso de falha da justiça, a juíza da Suprema Corte de Nova York, Ellen Bybee, anulou a condenação de Muhammad Aziz, que aos 83 anos estava presente no tribunal. Também foi anulada a condenação de Khalil Islam, que morreu em 2009. Embora eu não precise desse tribunal, desses promotores ou de um pedaço de papel para me dizer que sou inocente, estou muito feliz que minha família, meus amigos e advogados que trabalharam e me apoiaram ao longo desses anos estão finalmente vendo a verdade, tudo oficialmente reconhecido. Após 22 meses de investigações, o promotor concluiu em um documento de 42 páginas que as condenações deveriam ser anuladas e a acusação descartada. Malcolm X foi morto em 21 de fevereiro de 1965, no Harlem. Já foi publicado no Diário Oficial da União o decreto que qualifica novos terminais portuários para o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Assim, essas unidades poderão ser concedidas à iniciativa privada. Agora, hoje de manhã, as áreas de 3 terminais portuários serão leiloadas, 2 delas no Porto de Santos. Novos terminais portuários foram qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Eles ficam no Porto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Salvador, na Bahia, e de Ilhéus, também na Bahia, além do Porto de Mucuripe, no Ceará, e do Porto de Itaqui, no Maranhão. O decreto de qualificação, assinado pelo presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a aprovação desses projetos tem o objetivo de garantir tratamento prioritário dentro do previsto na legislação nacional para que esses empreendimentos sejam cedidos à iniciativa privada, promovendo o desenvolvimento econômico ao país e aos estados em ações focadas na ampliação, melhoria de infraestrutura e serviços de logística. O decreto publicado nesta quinta-feira qualifica novos terminais portuários para que eles sejam estudados e posteriormente concedidos à iniciativa privada. Em contrapartida, as empresas deverão fazer investimentos para a expansão e melhorias dos serviços. O edital, com maiores informações, ainda será publicado. O Programa de Parcerias e Investimentos do Ministério da Economia tem como objetivo qualificar os empreendimentos prioritários para o governo federal. Nesse sentido, o decreto publicado qualificou 7 terminais portuários que vão atrair, em média, 991 milhões de reais em investimentos para o país. Dentre eles, é importante destacar 2 grandes terminais que serão licitados. São eles o STS-53 para movimentação de fertilizante no Porto de Santos e o IQI-14 para movimentação de combustíveis no Porto do Itaqui, no Maranhão. Esses investimentos são extremamente necessários para a modernização do setor, ampliação da eficiência e além de gerar emprego e renda nessas regiões. Os projetos qualificados estão em fase de estudos e têm a publicação do edital prevista para meados de 2022. O Programa de Parcerias de Investimentos tem atualmente 48 projetos na carteira, o que beneficia cerca de 33 milhões de pessoas em 1.400 municípios. Entre os empreendimentos, há projetos de saneamento básico, saúde, educação, distribuição de água e muitos outros. Novos leilões e qualificações devem ocorrer até o fim do ano, ampliando os investimentos e o número de pessoas atendidas. Nesta sexta-feira, o governo federal fará o leilão de mais 3 terminais portuários, 2 no Porto de Santos, em São Paulo, e 1 em Imbituba, Santa Catarina. As áreas que serão leiloadas no Porto de Santos são destinadas à distribuição e armazenagem de combustíveis. Já o Porto de Imbituba movimenta granéis líquidos, combustíveis e químicos. Com o arrendamento dos 3 portos, são esperados investimentos de quase R$1 bilhão ao longo do contrato, que é de 25 anos, com geração de mais de 16 mil empregos. Vencem as empresas que apresentarem os maiores valores de outorga.
O leilão será realizado nesta sexta-feira a partir das 11 da manhã na Bolsa de Valores em São Paulo. O professor de Direito do IBMEC, Rodolfo Tamanarra, explica que a concessão de empreendimentos de infraestrutura à iniciativa privada é um mecanismo válido para canalizar recursos, melhorar logística e gerar empregos. Mas o poder público não pode deixar de fiscalizar e acompanhar o serviço prestado nas unidades concedidas. Especialistas indicam que na última década foram investidos pelo poder público em infraestrutura em geral apenas 2% do PIB, sendo que a expectativa seria de que seria necessário quase 3 vezes esse percentual, para atender minimamente as necessidades que o Brasil tem, enquanto infraestrutura. Então a privatização em princípio ela pode ser um mecanismo interessante, exatamente por conta dessa canalização dos recursos privados, mas vai ser importante que o poder público continue exercendo a função dele de regulador e de fiscalizador. Exatamente porque no caso, principalmente dos portos de pequeno e médio porte, a gente está falando de uma infraestrutura de transporte direcionada a transporte de pessoas e de mercadorias, de menor proporção. Então nessa situação, para que não haja cobranças indevidas de tarifas de forma excessiva, para que não haja empecilhos, seja para o transporte de pessoas, seja para o desenvolvimento econômico através, que se dá pelo transporte de mercadorias, de uma ponta a outra, exatamente que o poder público atue de maneira a fiscalizar essa prestação de serviço, dirimir eventuais conflitos que ocorram entre partes envolvidas, e também não crie empecilhos que encareçam essa prestação de serviço por parte daquele investidor privado. O Senado aprovou o projeto que enquadra a injúria racial como racismo e estabelece penas mais rigorosas. O texto alinha a legislação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou qualquer tipo de injúria racial imprescritível, ou seja, passível de punição em qualquer tempo, e estabeleceu que a prática pode ser equiparada ao racismo. Pelo Código Penal, a injúria racial consiste em ofender a honra de alguém, fazendo referência à raça, cor, etnia ou origem. No crime de racismo, a ofensa ou agressão é dirigida a um grupo de pessoas de forma geral. A proposta recebeu 63 votos favoráveis no Senado e nenhum contrário. E agora segue para a análise da Câmara dos Deputados. E depois de aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto que altera a tributação para caminhoneiros autônomos inscritos no MEI já está no Senado Federal. Pela proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, o limite de enquadramento dos caminhoneiros autônomos dentro da categoria de microempreendedor individual passa de R$ 81 mil para R$ 251.600 por ano. A alíquota a ser paga à Receita Federal será de 12% sobre o salário mínimo. O texto, discutido e chancelado pelos deputados, é um substitutivo de autoria da deputada Caroline Detoni, do PSL de Santa Catarina, e também aumenta o número de integrantes do Comitê Gestor do Simples Nacional, incluindo representantes do SEBRAE e das Confederações Nacionais de Representações de Micro e Pequenas Empresas. A proposta já tinha sido aprovada pelo Senado Federal, mas como sofreu alterações na Câmara, voltará a ser discutida no plenário do Senado em data ainda indefinida. O texto aprovado na Câmara não contempla a inclusão de 15 novas categorias de atividades no Simples Nacional como MEI, entre elas personal trainer, cantor ou músico. 19 de novembro é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Uma data criada pelas Nações Unidas em parceria com diversas instituições globais de incentivo às mulheres. Aqui no Brasil, o número de empreendedoras cresceu significativamente durante a pandemia. E mesmo em meio à crise, elas provam que é possível alcançar o sucesso. A Daniela resolveu abrir um restaurante bem no começo da pandemia. E olha que ela nem sonhava em ser empreendedora. Eu trabalhei durante muitos anos no mundo corporativo. E na pandemia, quando tudo fechou, eu tinha saído do emprego que eu estava. E aí, meu marido é chefe de cozinha, a gente começou a pensar no que poderia fazer. O restaurante que ele trabalhava também fechou, ou seja, estávamos ambos aí desempregados, né? E aí a resposta foi sim. Mas é claro que antes de tomar qualquer atitude, ela se preparou. Contratou a Vera, que é professora e consultora em negócios food service. A primeira coisa que a gente fez foi avaliar esse negócio. Ver
qual era o momento dele financeiro, de resultados, e o que eles precisariam fazer com tudo que eles iam precisar investir para dar continuidade e reconceituar. E foi assim que a gente startou. A Dani era uma pessoa super nova na proposta, estava saindo de um movimento de carreira e ia assumir a coisa mais importante daqui, que era a parte da gestão. Então, o meu trabalho é muito próximo a ela. Ela que vem me ensinando tudo. Hoje, como é que a gente faz? O Marcelo toca a parte da cozinha e eu faço toda a parte de gestão. Mas sempre com o apoio da Vera. Então, assim, a Vera é mesmo uma mentora, é um guia, né? Então, eu tenho aprendido muito com ela. O dia a dia é ela que me esclarece as dúvidas. E eu busquei uma pós-graduação também na área de gestão e negócio de alimento, até para me capacitar. E agora dá para dizer que cada investimento tem compensado. A Daniela é só uma entre as várias mulheres que resolveram empreender em plena crise sanitária. Segundo a Rede Mulher Empreendedora, só no ano de 2020 houve um aumento de 40% de novas empresárias brasileiras. Hoje, elas representam 47% do total de empreendedores no país. Com a pandemia, com o aumento do desemprego, a alternativa encontrada pela maioria das mulheres foi empreender. E grande parte aí, digamos assim, foi até mesmo um empreendedorismo por necessidade, né? Para poder colaborar em casa, ajudar nas finanças da família, enfim, gerar renda, né? Foi um grande momento para a Priscila descobrir uma nova fonte de renda, aproveitando os dotes culinários do marido. Meu marido sempre teve essa vontade de ter um restaurante, mas ficava só no sonho, porque, né, os nossos trabalhos do dia a dia era muito complicado. O sonho e a habilidade na cozinha eram dele, mas a iniciativa foi toda dela. E aí um dia a gente estava jantando em casa, ele, eu tenho vontade, eu falei, então já vamos abrir um Instagram para você, Grego na Cozinha. E aí a gente criou esse Instagram. E aí ele, mas será? Eu falei, não, vamos criar e vamos começar a postar o que você faz em casa. E aí começou a seguir, o pessoal a comentar. Ele falou, gente, eu acho que as pessoas querem. Eu falei, sim, e vamos. E comecei a incentivar. E aí eu falei para ele, tu só fica preocupado em fazer a comida boa. Deixa o resto comigo. É que a Priscila é empreendedora há anos. Mas mesmo experiente no assunto, para ela faltava saber mais sobre o novo ramo. Então, a empreendedora e o marido também contrataram a Vera. Eu os auxilio nessa implementação e na distribuição de funções entre os dois. Principalmente, quem está fazendo o que é necessário, fluxo de trabalho. Ela é principalmente a pessoa responsável por gestão de pessoas, é uma das grandes preocupações deles na hospitalidade, no atendimento, e meu trabalho é principalmente com ela, de escolher e definir o estilo e o tipo de atendimento e de hospitalidade que a gente vai entregar no negócio. Preparada, Priscila investiu ainda mais em mulheres. A minha equipe, bem dizer, ela é quase 100% feminina. E eu falo, gente, aí o pessoal fica, mas você não contrata homem? Eu falo, desculpa, mas as minhas meninas são muito boas. Então, a gente, e mulher é mulher, né? A gente se vira nos 30, a gente faz um negócio ali, corre para outro. A gente é mais versátil, digamos assim. Mulheres que muito fazem, que muito sabem, mas que ainda precisam vencer as barreiras do preconceito. Aqueles conceitos já que vêm de muitos anos atrás, da questão da própria dupla jornada da mulher, a questão da maternidade, enfim, uma série de conceitos que já foram formados na mulher que acabam aí impactando com que ela tenha um menor rendimento frente aos homens, né? E esse é um cenário que a gente tem toda a chance de melhorar, de ampliar. A Priscila e a Daniela são provas vivas de que a mulher pode sim mudar esse quadro, enfrentar tudo isso e chegar lá. Como? Eu sempre brinco que o único casamento em 3 que dá certo é exatamente o do negócio. Você precisa ter um conceito. Produto, ponto, público. São as 3 coisas que você tem que sentar e perguntar. O que eu quero fazer? Para quem eu vou fazer? E onde eu vou colocar esse negócio? Vamos ver a previsão do tempo para hoje, também para o fim de semana em algumas cidades do país. A sexta-feira começou chuvosa em São Paulo e o tempo deve ficar assim durante todo o dia. A máxima prevista para hoje é de 21 graus. No sábado tem previsão de mais chuva e máxima só de 20 graus.
No domingo, o tempo pode ficar encoberto, mas sem previsão de chuva, e aí a temperatura sobe bem pouquinho, máxima de 22. No Rio de Janeiro, o tempo vai ficar parecido com São Paulo. A máxima hoje é de 24 graus, chuva também durante todo o dia, e aí no fim de semana a máxima não vai passar de 23 graus, com chuva no sábado e tempo encoberto no domingo. Em Brasília, as temperaturas vão diminuir. A máxima hoje é de 26 graus, mas no fim de semana tem previsão de chuva e aí as temperaturas não vão passar de 24 graus de máxima, tanto no sábado quanto no domingo. Vamos para o intervalo e na volta a gente fala da alta no número de casos de Covid na Alemanha. Até já! H 8h49, horário de Brasília. A Alemanha registrou ontem mais de 65 mil casos de Covid, um novo recorde para o país. Os hospitais sofrem com a nova onda da doença e pela primeira vez desde o começo da pandemia foi preciso transferir um paciente para outro país. O governo anunciou restrições. Quem não se vacinou não poderá entrar em bares, restaurantes e em eventos públicos. Por falta de vagas na unidade de terapia intensiva, a equipe do Hospital Bávaro de Frenzing, no sul da Alemanha, transferiu um paciente com Covid para um estabelecimento no norte da Itália. A medida é inédita na Alemanha desde o início da pandemia do coronavírus. Nos 18 meses de crise sanitária, os hospitais alemães foram regularmente solicitados a cuidar de pacientes de países europeus sobrecarregados. Mas desde outubro, com a nova onda de Covid-19, a primeira economia da Europa tem se perguntado quanto tempo o seu sistema de saúde vai aguentar. A aktuelle Lage hier ist erneut sehr angespannt. A situação atual é muito tensa. Temos 13 pacientes em terapia intensiva, 3 a mais do que podemos cuidar em condições normais. Devido ao estado de emergência, aumentamos nossa capacidade de novo para cuidar de todos os pacientes extras. E é preciso dizer que isso é feito às custas da nossa equipe. O diretor destaca que os pacientes em estado grave por coronavírus não foram vacinados. A Alemanha tem 67,7% da população vacinada e não está entre os países da Europa Ocidental com maiores taxas de imunização. Com uma taxa de incidência de 550 infecções por 100 mil habitantes em 7 dias, a Baviera é uma das regiões mais afetadas por essa doença. Em todo o país, o número de pacientes com coronavírus em terapia intensiva permanece abaixo do pico alcançado no final de 2020, mas os hospitais estão mais vulneráveis devido à grave escassez de profissionais de saúde. Além da Alemanha, Bélgica, Irlanda e Holanda já orientaram os trabalhadores a optarem pelo home office para frear o contágio pelo novo coronavírus. Um decreto do governo belga estabeleceu que os cidadãos devem trabalhar de casa 4 dias por semana até dezembro. O Brasil bateu a marca de 612 mil mortes pela Covid-19 e de um dia para o outro, o Ministério da Saúde confirmou 12 mil novos casos da doença. O Brasil registrou mais 293 mortes por Covid-19 em 24 horas. Agora o país chegou a 612.144 vítimas da doença. Também foram confirmados mais 12.301 novos casos de um dia para o outro. No total já são mais de 21.977.000 diagnósticos positivos para o coronavírus. A média de mortes está em 274 vítimas por dia. Segue abaixo de 300 pelo 17º dia seguido, mas com um aumento de 19% em relação a 2 semanas atrás, a curva volta a apresentar tendência de alta depois de ficar 34 dias em queda. A média móvel de casos indica 9.338 novos registros diários. Com uma queda de 1,8% em relação a 2 semanas, apresenta tendência de estabilidade. Agora, analisando a evolução da doença por regiões, hoje 9 estados apontam alta. Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. Em estabilidade estão 7 estados e 11 unidades da federação apresentam queda.
Amanhã começa a campanha de mega vacinação contra a Covid-19. A ação busca atingir o público que ainda não completou o esquema vacinal com a segunda dose. Até o dia 26, o Ministério da Saúde vai promover diversos eventos nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Curitiba, Salvador e Brasília. A campanha nacional de mega vacinação contra a Covid-19 quer despertar o público para a importância de completar a imunização. São mais de 21 milhões de brasileiros que ainda não tomaram a segunda dose da vacina. A campanha tem como slogan "Proteção pela metade não é proteção". E para dar visibilidade à ação, o ministro Marcelo Queiroga vai participar da iniciativa no Rio de Janeiro. A ação também pretende incentivar as pessoas que estão aptas a tomar a dose de reforço. Cerca de 9 milhões e 300 mil pessoas podem tomar a terceira dose, que, segundo o Ministério da Saúde, já está disponível para a população. O Brasil atingiu a marca de 298 milhões e 400 mil doses de vacinas contra a Covid aplicadas. E quase 60% da população está totalmente imunizada contra a Covid. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 157 milhões e meio de pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 73,8% da população. Mais de 127 milhões e 600 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 59,8% dos brasileiros, e a dose de reforço já foi aplicada em mais de 13 milhões 260 mil pessoas, 6,2% da população. Em um dia foram aplicadas mais de 1 milhão e 190 mil doses de vacinas contra a Covid. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever nossas reportagens. Às 10 da manhã, horário de Brasília, tem outras informações com a Patrícia Berenick. Tchau, bom dia e boa sexta-feira.